Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e muito interessante, eu acho que para mim e para toda mulherada aí. Gente, vamos falar de hormônio, de implante hormonal. O pessoal pergunta muito, o pessoal confunde muito, acredito. Quem vai tirar essa dúvida para mim é a doutora Camila. Agradeço a presença do nosso convite. Obrigada por ter recebido o nosso convite, porque todos os médicos a gente sabe que é a vida corrida, mas o pessoal adora entrevista com o médico. E Camila, eu gostaria de falar dos implantes, eu queria te perguntar o que é o implante, porque muita gente confunde. Quando você fala de hormônio, eles falam assim, a pessoa lembra de bombado, lembra de corpo, lembra de alguma coisa, como se o hormônio não fosse fazer bem, lembra que vai fazer mal, que vai dar câncer. Parece que tem um pouco de preconceito e uma má informação sobre isso. Antes de mais nada, eu que agradeço o convite. Eu acho que é super importante a gente realmente desmistificar essa questão dos implantes, essa questão dos hormônios. Você está muito certa. Existe uma generalização, né? Hormônio faz mal, hormônio dá câncer, o grande falatório é o hormônio dá câncer. Tudo tem o seu lado, tudo depende muito da avaliação do médico, da dosagem que é utilizada, né? Então, a gente não pode generalizar. Então, e os casos, o importante é que os casos são individualizados. Até porque tem gente que tem necessidade de repor hormônios. Sim. E tem gente que, inclusive, mulherada, eu já vi na menopausa, não, eu repus, foi maravilhoso. E já vi mulheres, olha, eu não tive aquela... Quando tem a pré-menopausa, que tem aquele calor, né, que é o... Como que chama? Tem o nome? Fogacho. Todo mundo falando e a pessoa fala, não, eu tomei e melhorei. Tem gente que fala, não, eu não tomei, eu quero ser natural. Mas eu acho que isso também é um pouco de medo, de anseio, não é? Para essa informação errônea. É aí que a gente precisa explicar para a mulher, né, os prós e os contras. Quer dizer, a falta hormonal, então quando nós estamos falando de menopausa, nós estamos falando da perda principalmente do hormônio feminino, tá? A perda do hormônio feminino, ela vai ter sintoma agudo e vai ter sintoma crônico. O sintoma agudo é principalmente o fogacho, insônia, irritabilidade, labilidade emocional, né? A mulher flutua, então horas depressiva, hora ansiosa. Esses são sintomas... a vontade, o libido? Porque tem muita mulher também que reclama disso. Muito. É claro que a sensibilidade ao hormônio de cada mulher é muito variável. Então você vai ouvir mulher falando assim, nossa, eu passei pela menopausa sem sentir nada. E tem mulher que a menopausa vira literalmente um inferno, tá? Então... É muito pessoal, muito vamos falar pessoal. Assim. A escolha é uma escolha que o médico tem que passar o conhecimento e a paciente, pelos seus sintomas, decidir aquilo ou não, né? Mas tem algumas coisas hoje, a medicina avançou. Então, você tem características, modo de usar o hormônio, dosagens hormonais, tipo de hormônio, que dá uma segurança maior de utilizar aquele hormônio para a mulher. Entendeu? Ô Camila, e quando a gente fala de implante também, o que seria o implante? Esse implante é que você faz os exames e a gente põe a dosagem certa e eu posso usar ele a que período, a que tempo? Posso usar para não menstruar? Posso usar menstruando? Posso usar pós ou antes da menopausa? Vamos lá. Na verdade, implante é o método que a gente vai estar utilizando hormônio, como fazer uma injeção intramuscular, como tomar via oral. Então, o implante, ele é um método subcutâneo. Então, é uma quantidade de hormônio num recipientezinho, né? Que ele vai ser introduzido na gordura corporal. E ele fica ali liberando devagarzinho para a corrente sanguínea, tá? Entendi. O que nós temos desse implante são várias coisas. Então, tem implante que é contraceptivo, então funciona como anticoncepcional. Normalmente, esses implantes, eles inibem a menstruação, então é muito indicado para a mulher que tem TPMs fortíssimas ou problemas, né? Mioma, endometriose, que tem muito sangramento. E tem os implantes de reposição hormonal, estradiol, testosterona, que é quando você tem uma deficiência hormonal
você coloca e a gente tenta colocar mais ou menos na dosagem certa para cada mulher. E essa deficiência hormonal, ela pode acontecer na mulher sem ela estar na menopausa antes, por algum motivo também? Tipo, eu tenho lá meus 20 e poucos anos, ou até 30, não entrei na menopausa, mas estou com uma deficiência hormonal. Pode acontecer devido a alguma doença, alguma coisa? Sim, pode, mas assim, é muito difícil uma deficiência do hormônio feminino. Isso é muito difícil. Então, existem outras deficiências hormonais que no implante a gente tem a testosterona. A mulher, muitas vezes, ela precisa da testosterona. Então, muita gente virou moda. Uma vez eu vi até uma reportagem, a gente que trabalha na mídia, que o pessoal ficava mandando manipular, nem sei se foi até... Gente, para com isso, pega do vizinho, que todo mundo fala, ai, minha amiga fez, outra quer fazer. Da testosterona passando, né? E, tipo assim, às vezes a pessoa nem fazia exame, nem sabia, né? Então, assim, porque a mulher tem uma quantidade mais baixa. A partir de que modo que eu sei que tá faltando testosterona em mim? Porque não tem como saber, né, Camila? Então, nível ideal de testosterona para mulher ainda é controverso. A gente sabe que não pode passar os valores da normalidade, isso é muito importante. Nós temos 1/10 de testosterona do homem. Mas o que é principal? Além da gente ver um nível razoavelmente baixo dentro dos valores de referência, os sintomas. Então, principalmente a falta da libido, né? É o principal sintoma da deficiência da testosterona, que não é só da testosterona. Muitas vezes eu tenho outro hormônio baixo, também vou ter alterações. Mas precisa ser dosado, precisa ser... Mas exame de sangue, É aí que, por causa dessas condutas de fazer sem fazer exame, sem avaliar, que o hormônio leva má fama, vamos dizer assim. Entendi. Né? E outra coisa, quando você faz, você tem que ter um controle, não é? A gente tem que fazer um tratamento contínuo. Você tem que fazer um tratamento porque contínuo. Os meus hormônios não podem mudar a cada 3 ou 6 meses? Pode ou não? Principalmente a mulher que está naquela fase do climatério, que a gente chama. Que é a faixa etária dos 40 aos 50, os hormônios tendem a ir caindo. Então, você tem que avaliar. Ou se a paciente usa anticoncepcional, vai abaixar os outros hormônios. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. E quem pode fazer esse implante? Porque também muitas famosas, né? Deram depoimento, Débora Seco, entre outras artistas, que usou implante, saiu matéria, toda a mídia aí. Quem é que pode ou não pode colocar esse implante? Vamos lá. O implante, como eu disse, é só um método de administração. Então, depende do que vai ser colocado nesse implante, né? Os contraceptivos, eles têm algumas contraindicações, né? Em contraceptivos são aqueles que funcionam como anticoncepcional e a mulher não menstrua. Então, a contraindicação maior é doença de trombose, né? Principalmente. Paciente mais grave, com doenças hepáticas, função renal alterada, tudo isso tem que ser avaliado, mas é raro a contraindicação desse tipo de implante, né? No caso da reposição hormonal, de deficiência estrogênica, do hormônio feminino, aí a grande contraindicação é a paciente que teve câncer de mama, ou câncer hormônio dependente, que a gente fala, né? Que é o grande medo. A gente tem que ver que o hormônio ele tem muitos benefícios e tem os seus riscos. Isso precisa ser bem avaliado. Então, qual que é o benefício? Hoje os estudos já mostram assim, que a mulher que faz a reposição hormonal, ela vai diminuir risco de osteoporose, doença cardiovascular menor, risco de diabetes diminui. A mulher, quando ela perde o hormônio feminino, ela perde a cintura, ela começa a ganhar gordura nessa região. Aumenta o risco de diabetes também. Nossa. Então, a longo prazo, a deficiência estrogênica gera uma série de complicações. Só que o estrogênio em mulheres que têm um histórico familiar de câncer de mama, tal, tem que ser bem visto, porque muitos tumores são estrogênio dependentes, eles se alimentam do estrogênio. Então, essa é a grande contraindicação na reposição hormonal. Né? E essas outras coisas que você citou aí, até seriam os benefícios, vamos falar assim, né? E a colocação dele é simples, fácil, muito rápido? Simples, muito o tempo, simples. Quanto tempo? 10 minutos a colocação. É um bloqueiozinho subcutâneo, né? É um bloqueiozinho anestésico. E a gente tem um aparelhinho que introduz ali, fecha com o micropor e pronto. E quanto tempo eu fico com ele? Tem implantes que duram 6 meses, tem implantes que duram 1 ano, tem implantes que duram 3 anos.
Ah, então tem isso Tem também. vários, tem vários. Aí vai ser muito da conduta, né, do médico, do paciente, do que vai acontecer, do que vai fazer, até porque também tem as doenças endócrinas, né? E no caso, a gente está falando de implante de anticontraceptivo, ou também, esse mesmo implante pode ser usado nos atletas, ou gente que quer fazer fisiculturismo, essas coisas, ou nada a ver? Não pode? Então, ele não é. Tem um dos implantes que é considerado doping nos atletas, então não poderia, tá? Alguns hormônios são considerados doping nos atletas. Mas atleta amador, assim, pode sim, desde que tenha indicação. E pode. no caso, para então parar a menstruação, seria um caso, tipo, eu não quero menstruar, Que é eu tenho muito bom para atleta. Né? Aí, tipo, é uma coisa, então, pelo que eu vi, bem viável. Bem viável. Até porque nós estamos falando, a partir do momento que a gente usa o implante subcutâneo, a gente evita o anticoncepcional via oral. E o anticoncepcional via oral, ele normalmente inibe muito o ganho de massa muscular. Então, Fora muitos problemas vasculares, tem muita gente tem às vezes vasinho e outras coisas, gente com problema que depois tem dificuldade maior, parece, de engravidar, né? Celulite é um excesso de hormônio feminino, né? Então, muitas vezes dá um ganho de celulite, dá um ganho de vasos, tem muito estrogênio. E no implante subcutâneo não se usa o estrogênio em excesso como método contraceptivo. Então, em atletas, em pessoas que pensam muito mais no corpo, eles têm uma boa indicação. No caso, vamos pular de assunto aqui, já vamos falar, porque você é uma endócrina, né? Tá certo. Vamos falar quando você falou diabetes, mas tem o hipotireoidismo e o hiper, porque eu já vi muita gente não perceber e acabar tendo hipotireoidismo, só perceber a hora que perdeu ou cabelo, ou sobrancelha, pelo. Tem jeito de recuperar isso nesse caso? Tem. O tratamento do hipotireoidismo é um tratamento fácil, é um tratamento que você... É também uma reposição hormonal. Então, mas será que as pessoas... eu não sei, doutora, se elas relaxam, vamos usar esse termo, né? Falar bem comum, ou se elas deixam de cuidar de si, porque eu já vi várias pessoas que conversam, chegar na hora, e senhoras mesmo achavam, não precisa, e vai indo e acaba... né, desistindo, não sei se vai dando desânimo, porque desanima mais desanima mesmo. mais, o hipo dá um desânimo, dá um né? desânimo e vai envolvendo e acaba não tomando o remédio e se descuidando. Então, é muito simples tratar hipotireoidismo. É tomar uma medicação de manhã todos os dias. Para o resto da vida, tem que ter um controle de adequação de dose, né? A gente começa com uma dose, com os exames vai adequando, mas realmente é um tratamento tão simples de ser feito que é difícil entender porque as pessoas acabam não utilizando e tendo várias complicações. A pessoa, o hipotireoidismo severo pode levar à morte, o severo, tá? Então, o metabolismo para tanto que a pessoa pode entrar em coma. É o chamado coma mixedematoso. Então, é um assunto bem sério e simples de tratar. Esse hipo tem diferença com aquele quando o pescoço incha, como é tiroidite essa ou tem alguma coisa não a ver? Tem vários tipos de causas de hipotireoidismo, né? A causa mais comum é a tiroidite autoimune ou a tiroidite de Hashimoto. Pode inchar o pescoço, pode não inchar. Essa é a causa mais comum. E pode ficar sempre só com essa tiroidite? Tipo, pode. vai, não vai? Você pode ter a doença autoimune, mas não desenvolver o hipotireoidismo. Tudo isso você vai vendo no acompanhamento. A questão é que a tiroidite autoimune é muito comum, principalmente nas mulheres. Então, é um exame que tem que ser pensado em sintomas de fadiga, indisposição, ganho de peso, intolerância ao frio, pele seca, cabelo ruim, unha fraca. São sintomas comuns, né? E que, quando tiver, é um exame simples, é um exame barato e deve ser lembrado. Sem ser o hipo, tem o hiper também. Tem o hiper também. E o hiper acontece o quê? Totalmente ao contrário? O hiper é totalmente ao contrário, no aspecto que a tireoide produz muito hormônio. Mas as doenças são parecidas. É uma doença autoimune também. Só que o anticorpo que produz, ele vai estimular a produção, tá? O modo é parecido. E numa família você pode ter pessoas com o hipo e com o hiper, porque fazem parte meio que da mesma genética. Isso nós estamos falando da doença autoimune. Como também tem outras causas de hipertireoidismo, mas a mais comum é a autoimune.
E o pessoal, assim, deve sempre procurar o médico de sua responsabilidade, viu, gente? Procurar, geralmente, é o endocrinologista que cuida dessa área, tomar muito cuidado. Aí, quando a gente fala de outras doenças, é hormonais, né? A maioria, o endócrino cuida dessa parte, né? De todos os hormônios, porque geralmente também a mulher, eu não sei, Camila, se você cuida de grávida, mas a mulher na gravidez também, né? Tem uma disfunção, às vezes, hormonal, né? Ou no começo ou depois. Eu já vi uma mulherada reclamar muito, caiu inteiro meu cabelo. Ah, é amamentação. Dá um vulcão de hormônios na mulher? Então é o seguinte, a placenta, ela produz muito hormônio, tá? E esse excesso hormonal, normalmente, pode desregular algumas outras glândulas do corpo, como a tireoide. Então, é comum, por exemplo, ter um hipotireoidismo só durante a gestação. Os hormônios que a placenta produzem brigam um pouco com a insulina. Então, você pode ter um diabetes só na gestação. E você vive naqueles 9 meses com uma quantidade de hormônio muito alta. Quando é retirada a placenta, esses hormônios desabam. Então, a queda hormonal que a mulher tem na pós-gestação é uma das causas até da depressão pós-parto. Os hormônios muito altos e, de repente, eles abaixam. E tem muita gente que tem essa depressão pós-parto, né? Muito. E eu fico muito triste que, às vezes, a família não entende, o marido, todo mundo fala, gente que acabou de ter um neném, quer matar o neném, não quer ficar com o neném. Então, é muito sério. Sério. É muito, assim, a gente tem que bater nisso, que existe, sim, a depressão. A depressão é uma doença mental e acaba afetando o físico e o psicológico. Ela tem tratamento e acontece sim, a gente precisa cuidar das pessoas que têm a depressão, viu, gente? Porque muita gente às vezes fala, né, Camila, é frescura. É frescura, é cansado, não quer Nossa, cuidar, né? gente. E na verdade é uma doença muito séria. E muito a séria. gente não pode brincar com isso, viu? E é uma coisa que tem tratamento, então acontece mesmo e você tem que se cuidar e procurar o médico responsável. Camila, então vamos só para encerrar aqui falar. A gente falou do implante, do tempo e o acesso a ele, vamos falar financeiramente. Não vamos falar valor, mas é acessível ou não? Pelo tempo? Porque se a gente comparar com anticoncepcional, com praticidade, com... Porque envolve um monte de coisa. Que tudo que você mexe com hormônio geralmente é caro. Igual o produto de cabelo bom, coisa boa, a gente fala assim. O custo do implante é um custo mais alto. Só que às vezes acaba ficando anos sem... Pelo que eu entendi, você fica um bom tempo livre, vamos falar assim. E, na verdade... E melhora algumas coisas, Camila? Por exemplo, cabelo, pele, essas coisas ou nada a ver? Ele tira os efeitos colaterais do anticoncepcional oral. Tá, entendeu? que seria tipo assim, detonar minha pele, que às vezes dá espinha, celulite, isso eu não vou ter, vai melhorar? Celulite normalmente melhora muito. Pele, aí depende do implante que nós estamos falando, tá? Quando a gente fala de um implante que tem alguma ação de hormônio masculino, a gente tem que ter um pouquinho cuidado com a pele, que poderia até piorar. Então, daí a importância de se pensar na individualização de cada caso. Não adianta a paciente chegar, doutora, quero colocar aquele implante que a fulana colocou porque nela deu certo. Pode dar certo para uma e não para outra. Então, é baseado na clínica, é baseado nos exames e na individualidade da pessoa. Gente, então para encerrar, obrigada, Camila. Muito bom você ter vindo no nosso programa. Lembrando que o médico endocrinologista é responsável por cuidar dos nossos hormônios e N coisas, né? Camila, mas antes de tudo ainda, só para você me dar uma pausa, que eu tenho observado muito, como eu te falo, como eu trabalho na mídia, jornalista, parece que as crianças, para mim criança, que adolescente é 12 para cima, né? 12, 14 é pré-adolescente, estão menstruando. As meninas estão menstruando cedo. Eu vi uma reportagem uma vez falando, um colega escrevendo que era devido à alimentação. Outros falavam que era devido a outra coisa. Que a nossa geração até menstruou tardia. E hoje até mulheres entrando com antecedência na menopausa. Tem mulheres com 30, eu já vi anos, 35. E meninas com 10 anos, eu já vi até 9 menstruando. Esses distúrbios, eles já sempre tiveram. Mas o que a gente vê hoje é que tem aumentado muito a incidência. Tanto da puberdade precoce, né? O que acontece? Vários fatores. O fator alimentação existe hoje o chamado xenoestrogênio. O que é isso? Os disruptores endócrinos são substâncias que tem, às vezes, num plástico, às vezes numa carne animal, que pode afetar o eixo
né? E começar a puberdade. Atribui-se também, às vezes, ao lado psicossocial, os estímulos maiores que está acontecendo na infância. Então, se estuda o porquê que tem hoje uma incidência maior da puberdade, mas ainda não se sabe exatamente a causa. O que eu acho importante é que os pais tenham essa percepção, porque tem tratamento. Então, Camila, mas parece que também tem uma ansiedade dos pais, incomoda, parece, porque fala, é uma criança, o que eu faço com a minha filha? Parece que em vez de falar, não, vou levar no médico, vou cuidar, parece que tem até esse receio de levar, porque a gente estava tendo um bate-papo ali fora e você falou, não, tem tratamento, porque eu vi criança com 9, 10 anos sofrendo com espinha, com irritação, que é o que acontece com a gente. A gente que é mulher sabe usar aquele absorvente que muitas vezes não é legal e a criança irritada. E há pouco tempo atrás uma pessoa que trabalha comigo também falou, você acredita, doutora, minha filha também menstruou, me deu dó a hora que ela falou. Eu falei, quantos? 10. Também 10 anos. Aí eu falei assim, meu Deus, conversa com ela, ensina ela, né? Porque às vezes também a mãe fica tão assim que não sabe como agir. O importante é começar a perceber na criança antes dela vir a menstruar, no caso da menina. Então, o aparecimento do botãozinho mamário, do pelinho pubiano. Então, isso às vezes começou a aparecer lá, 8 anos, um pouquinho antes. Poxa, está antes da hora. Então, nessa hora, se você levar, no próprio pediatra, ele vai encaminhar para o endocrinologista infantil, né? Se houver necessidade de fazer o bloqueio da puberdade. Então, é importante a gente estar falando aqui para os pais se atentarem antes de vir a menstruação em si. O psicológico dessas crianças é muito ruim, além de comprometer o crescimento, porque os hormônios, eles fecham a cartilagem de crescimento e essa criança tende a ficar mais baixa. Entendi. Então, gente, se acontecer isso, procurem, leve seu filho, sua filha, né? No caso, a gente está falando de menina, quando a menstruação, aí for com a idade de 8, 9, 10 anos, que está acontecendo muito. Eu acho importante a gente informar e cuidar. Camila, muito bom ter você aqui, muito obrigada. Entrevista muito gostosa, passou muito rápido, a gente conseguiu ir falar mais, vai dar uns 30 minutos de entrevista e para mim parece realmente que eu estou na sala da minha casa, eu amo fazer isso e amo saber um pouquinho mais de toda a área da saúde, da medicina, que é sempre muito importante passar para você, o telespectador aí. Obrigada, tá, Camila? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Gente, continua aí comigo que tem muito mais, o programa só está começando.